Subtração. É importante entendermos aqui dois conceitos. O primeiro, o que é subtração, e o segundo, o algoritmo para se fazer. Primeiro, o que é subtração? Imagine um conjunto que tem alguns elementos dentro. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos dentro do conjunto. Significa que o número 6 representa a quantidade aqui dentro. O que é subtrair? É você retirar elementos daqui. Se você retirou esses elementos, você retirou 2 elementos, qual é o número que representa a nova quantidade? Então, o algoritmo é o que nós chamamos de subtrair. Esse é o símbolo de retirar, né? 6 era a quantidade antiga. Retirei 2, quantidade que saiu. O resultado disso aqui, 6 tira 2, você fica com 4 elementos. Então, a ideia de subtrair é isso. Um número representa a quantidade presente num conjunto. Ao retirar elementos desse conjunto, você tem um novo número, que nesse caso é o 4, que representa a quantidade nova após a retirada dos elementos. Então, isso é subtrair. Como funciona o algoritmo? Perceba que na vida escolar nós temos aí as 4 operações praticamente todos os anos, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Todo ano escolar você teve contato com essas operações. A soma e a subtração, pouca gente tem dificuldade, né? Muita gente se lembra, pelo menos o rascunho disso. Então, de uma maneira mais sucinta, nós vamos pegar uma conta completa para fazer. Imagina aqui que nós temos 3.725 unidades e 38 centésimos. Segunda casa, né? Centésimos. Se estivesse falando em dinheiro, 38 centavos. Desta quantidade, eu vou retirar R$ 1.213,27. Os centésimos. Então nós vamos retirar de uma quantidade, retiraremos a outra. Me ajuda aqui. Se eu tenho 8 e retiro 7, sobra uma só. Se eu tenho 3 e tiro 2, sobra um só. Perceba que igual a soma, vírgula encaixadinha, continua vírgula. Então, eu tirei de centésimos, centésimos, de décimos, décimos, de unidade, unidade, sempre encaixadinho. Tá? De 5 tira 3, fica 2. De 2 tira 1, fica 1. Tudo na posição correta. Tá? De 7 tira 2, sobra 5. De 3 tira 1, sobra 2. Portanto, de 3.725,38 você tira 1.213,27, sobra 2.512,11 ou 11 centésimos. Muito bem, sem nenhuma dificuldade. Mas e se eu tiver um problema cujas casas não sejam iguais? Por exemplo, eu tenho o número 2.000 e eu quero retirar 3,25. Olha que complicado. Eu não posso pôr 3, aqui. Percebe? Porque esse 2 é 2.000. Se eu quero tirar 3,25, eu tenho que achar onde está a unidade do 2.000 antes. E onde está a unidade do 2.000? Acompanha comigo. Esse 2.000 eu sei que é 2 milhares. Está na casa da unidade de milhar. Então este cara está na casa da centena, está na casa das dezenas, está na casa das unidades. Portanto, a vírgula de quando eu não escrevo, ou seja, a vírgula de número inteiro, está após o número. Ah, então agora eu vou escrever 3,25 aqui, ó. E o resto? Como é que faz com as casas que não batem? Porque aqui sempre tinha par, né? Como é que eu faço com as casas que não batem? Muito simples. Completa. Com 0.
que na verdade esse número tem as casas, eu só não escrevi, eu não vou ficar escrevendo zeros desnecessariamente. Tem um zero aqui, tem um zero aqui, significando não há centésimos, não há décimos. Não há unidade, não há dezena, não há centena. Mas como o nosso sistema é posicional, eu fui obrigado a colocar esses 3 zeros aqui. Porque senão eu não saberia que esse 2 é 2000. Na física, nas ciências, na verdade, nós às vezes chamamos isso aqui de K, né? 2K, 2000. Não é o caso aqui, nós estamos fazendo apenas a operação, então nós vamos escrever os números completamente. Se no seu concurso cair, por exemplo, potência de 10, fatores multiplicadores, nós teremos uma aula específica, tá? Para escrever os números de forma diferente. Por enquanto, escreva as casas que não estão representadas, preenchidas com o número 0. Preencheu? Agora nós vamos fazer a subtração propriamente dita. Eu vou fazer essa conta 2 vezes, tá? Por quê? Porque é muito popular um método alternativo de fazer a conta de subtração. Nós vamos passar pelos 2 métodos aqui. Os 2 estão absolutamente corretos. Você pode optar o que mais lhe agradar ou o que você se lembrar da escola. Né? As escolas normalmente preferem um, não ensinam ambos ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho um algoritmo de subtração, outro algoritmo de subtração. No primeiro, nós vamos agir da seguinte maneira. Ó. Perceba que aqui eu não tenho centésimos. E eu preciso retirar 5 centésimos. Se eu não tenho, como é que eu vou tirar? Muito simples. Eu vou colocar um 1zinho aqui, representando que, juntando com esse aqui, dá 10. 10 centésimos. Desses 10 eu vou tirar 5, sobram 5. Professor, mas está doido? Você colocou um aqui da sua cabeça. Você não pode modificar um número assim. Concordo. Não pode modificar um número assim. Portanto, se eu coloquei um 10 aqui em cima, na verdade eu coloquei esse 1, juntou com esse 0 e viraram 10 centésimos. Se eu coloquei 10 a mais neste número, eu também vou colocar 10 a mais neste número. Porque se eu somo nos dois, a diferença continua igual. Vixe, professor, não entendi. Calma. Imagina que você tenha 30 anos. Imagina que o seu irmão tenha 35. Então esse é você e esse é o seu irmão. Então, some 10 anos a você, ou seja, passaram-se 10 anos, você vai para 40. Some 10 anos também ao seu irmão. Não falando em relatividade, nenhum de vocês viajaram à velocidade da luz. Se somou 10 anos para você, soma 10 anos para o seu irmão, 45 anos. Portanto, a diferença entre vocês continua 5. Se eu somo para os dois, a diferença continua. Aqui é 5, aqui é 5. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou somando aqui e somando aqui. O algoritmo, você não precisa pensar nisso efetivamente, mas é bom que você entenda. Então, eu coloquei um aqui por minha conta para virar 10. Então, eu vou colocar um aqui para compensar. Mas não vai virar 12, hein? Percebe que aqui eu coloquei 1 virando 10 centésimos. E aqui eu coloco 1 virando 1 mesmo, 1 décimo. Porque 1 décimo é 10 centésimos. É a mesma coisa, só que eu pus em casas diferentes. Então, quando você coloca para completar em cima desta maneira, você coloca 1 aqui, 5 para 10, 5, cai 1. O pessoal fala muito isso, cai 1. Se você aprendeu desse método na escola, você vai lembrar do cai 1. Se não aprendeu o cai 1, é muito possível que você tenha aprendido o segundo método. Acompanha comigo até o final esse e nós já vamos para o outro. Aqui novamente, ó, eu tenho 3 para retirar. 2 que já tinha e 1 que caiu. 3, não 12, hein? 3. E eu tenho que retirar isso de 0. Coloca 1 lá. Vira 10. 3 para 10, 7. Você colocou 1 aqui? Cai 1. Caiu. Sempre cai 1. Vírgula continua aqui, né? Vírgula embaixo de vírgula. Agora eu tenho que tirar 4 de 10. 4 para 10,
6, cai 1. Agora eu tenho que retirar 1 só. Não havia, caiu 1, tenho que retirar 1. 1 para 10, 9. Coloquei 1 aqui em cima, obrigatório cair 1 aqui embaixo. Sempre que colocar em cima, cai para baixo. Daqui acaba. Coloquei 1 em cima, cai para baixo. Onde estava, aqui tem 1. 1 para 10, novamente. 9, cai 1. Aqui é 1. 1 para 2, não precisa emprestar, tá vendo? 1 para 2, 1. E a conta acaba aqui. 1996,75. Se você tem 2.000, tira 3,25, resulta 1996,75. Outro método alternativo, também interessante, que é o método emprestar. Vamos ver se você aprendeu assim na escola. Acompanha comigo. Mesma coisa, ó. Você vai colocar vírgula 0, 0, 0, 0, 0. Completou, né? A mesma regra do outro. Porém, aqui vai ser um pouquinho diferente. Perceba que eu vou ter problemas. 5 para 0, né? É o mesmo problema aqui. Só que agora nós vamos mudar as coisas. Eu vou emprestar, eu vou retirar esse 2 aqui, que na verdade ele é 2 unidade de milhar. Eu vou retirar esse 2 daqui e emprestar 1 para a casa de trás. Olha que loucura. Vai ficar 1 aqui, não vai ficar 2 mais. Vou fazer de outra cor para você não confundir. Aqui tinha 2, que representava 2 unidades de milhar. O que nós vamos fazer com isso? Eu vou retirar o 2, deixar 1. Percebe que o 2 representava 2.000. Imagine em dinheiro comigo. Você tem 2 cheques de R$1.000. É isso que esse 2 representa. 2 cheques de R$1.000. Eu vou deixar apenas um cheque de R$1.000 aqui. E vou trocar o outro cheque em 10 notas de 100. Então agora eu vou colocar aqui, ó, 10 notas na centena. Ô professor, mas você me explicou que não pode colocar 10 numa casinha só. Calma, não pode. É só a ideia que está ali. Quando eu for escrever o número do resultado, terá que ter apenas um em cada casinha, até o 9. O 9 é o máximo. Mas para a ideia, eu vou supor que eu tenha 10 notas aqui. Tá? Deste, eu vou tirar uma centena, uma nota de 100, vou deixar 9. E aqui eu vou colocar as 10 notas de 10, dezena. Empresto para cá. De novo eu tenho um problema aqui, então eu retiro essa uma nota de 10, deixo 9 notas de 10 e fico com 10 notas de 1. Já pegou o jeito, né? Aqui eu vou... Esse 10 ficou muito alto. Aqui nós vamos ficar com 10 notas de 1. Retiro uma dessas notas, fico com 9 notas de 1 e pego 10 moedas de 10 centavos. Está entendendo como funciona? Dessas 10 moedas de 10 centavos, eu retiro uma, fico com 9. E troco por 10 moedas de 1 centavo. Aqui eu vou parar, porque é aqui que haveria o meu primeiro problema. Então eu não vou pensar em 2.000, eu vou pensar em 1 milhar, 9 centenas, 9 dezenas, 9 unidades, 9 décimos e 10 centésimos. Esse daqui é o único proibido, né? Os outros estão ok já. Esse não poderia. Porém, na conta de subtração, ele vai cair para um número aceitável. Muitas escolas ensinam esse método, apesar de eu achá-lo mais confuso. O sistema de ensino mais atual, quem se letrou aí nos últimos 20 anos, tem mais propensão a este do que ao anterior. Então, me ajuda. De 5 para 10, ou seja, de 10 eu tiro 5, continuo com 5.
Agora eu não vou considerar 10, porque eu tirei uma moeda para jogar para lá. Lembra? Por isso que eu risquei. Eu tenho 9. 9, tiro 2. 7. Vírgula embaixo de vírgula. 9, tiro 3. 6. 9, não tiro. Não há o que tirar aqui, né? Continua 9. 9, não há o que tirar. Continua 9. 1, não há o que tirar. Continua 1. Percebe? 1996.75. 1996.75. Então, algoritmo de subtração são esses dois. Você vai optar por um deles e fazer o que mais lhe aprouver. O que você aprendeu na escola é o melhor para você manter e estudá-lo. Como você aprendeu na alfabetização, matemática, é muito mais provável que você consiga excelência mais rápido no que você já tinha familiaridade. Não é obrigado a saber os dois, mas um deles você precisa saber com certa rapidez, com certa eficiência. Não deixe de fazer as listas de exercício, praticar em casa. Se você optar por praticar com exercícios criados por você mesmo, confira na calculadora. Desde que você faça com alguma proficiência, você consegue passar para frente para exercícios mais complexos, onde as contas de subtração não sejam um problema para você. Abraço e até a próxima.